E aí, gente? Sou o Márcio Soares. Hoje a gente vai ter um papozinho legal. E quase toda semana, 15 dias, a gente vai ter um papozinho legal aqui com alguém que seja conhecido na comunidade. Hoje a gente vai conversar com a Janete Girão. E aí, dona Janete? Olá, seu Márcio. Tudo bem? Janete, auge da pandemia, o povo morrendo, tudo trancado. De repente, Janete, vou escrever um livro. Que é isso? Pois é, como eu fiquei internada, né, com a bendita Covid, e dentro de casa trancada, fazer o quê? Eu já tinha... Tu diz internada, tu diz isolada, né? Em casa, tá. literalmente. Não, não internada em hospital. Não, eu fiquei internada no hospital, E- 9 dias, e aí saí, e aí fiquei dentro de casa sem poder sair, porque tinha que me recuperar e até mesmo para não passar a Covid para ninguém. E aí eu já tinha a intenção de escrever um livro há muitos anos atrás. E nunca, comecei um pouquinho e engavetei. Bom, Sim, não sim. tem o que fazer, vamos escrever. Comecei a ler mais ainda e aí resolvi escrever. Não tem o que fazer, falou a pessoa que não para quieta, às vezes nem pra comer, tá, gente? É ela. Aí dizer que não tem o que fazer, realmente a pandemia foi um negócio meio crítico mesmo, né? Desesperador estar dentro de casa. Como é que foi escolher as histórias que tu ia narrar nesse livro? Porque uma criatura que tem um pouco mais de 20 anos, tem muita história no meio do mundo, né? Bom, a ideia inicial lá atrás era falar dos meus amigos. Mas como falar dos meus amigos? Um iria ter mais assunto, o outro menos, e assim, era Naturalmente, complicado. né? E aí, o que eu fiz? Bom, eu vou falar da minha vida, do meu percurso, daquilo que eu faço diariamente e vou começar a colocar no papel. E aí fui organizando por temas, né? Tipo, comecei falando desde a época que eu nasci, falei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e aí fui contando as presepadas de cada um, Que, né? por sinal, lá no comecinho tem uma história chocante que eu fiquei assim... Eu não sei se é nem assunto pra cá, mas eu queria me perguntar, aquela história do seu pai ter outra família e... Parece que isso antigamente era muito comum, né? Muito. Porque tem um caso também na minha família que era tipo isso. Pois é, isso me incomoda, sempre me incomodou muito, mas eu fui crescendo e comecei a entender, né? Então eu achei que seria interessante as pessoas saberem da minha origem, né? Que realmente Demanda uma certa coragem também, né? De expor a minha a mãe, família nesse nível. A minha mãe foi maravilhosa porque ela conseguiu levar 7 filhos com um pouquinho de dinheiro que meu pai deixava, né? Porque ele já tinha outra família. É arretada. A minha mãe foi um exemplo de vida para mim, de coragem, de sabedoria. Atualmente, o que é que tá ocupando assim atualmente? Atualmente Tem está... vindo outro livro por aí? Assim, eu estou muito chateada porque eu não consegui começar ainda, mas eu quero escrever um livro infantil, né? E aí, falar um pouco da minha vida no sentido de... o tema do livro é As Aventuras da Vovó Joana. Né? Só explicando por que Joana. Porque, segundo meu pai, ele dizia que meu nome é Joana. Oxe! Meu nome é Joana em português, em francês é Janet. Né? Então, assim, meu nome Janet tá... Pronto, meu nome é francês é Janet, que em português é rico Joana. até no nome, gente. Então, eu quero fazer uma história contando as aventuras. Mas o que eu quero? Essa coisa que eu tinha vontade de fazer, que era pular de paraquedas, que era mergulhar. Então, aventuras que levem a criança a entender o que acontece com aquilo, como é que isso procede. E eu estou precisando ter uma calmazinha para poder começar a escrever. Se Deus, eu não quero parar agora, porque foi muito gostoso escrever. É muito gostoso. Tu fala como se fosse algo muito fácil e simples de se escrever um livro. Não, não é. Não é. Não, o conselho que eu dou para quem quer escrever, que eu acho que todo mundo é capaz de escrever, primeiro é ler. Ler várias coisas, porque... Já é difícil. Eu me baseei em 3 livros que eu li, né? Na verdade, que foi a Fernanda Montenegro, que era sobre a vida dela, sobre o brasileiro, ele foi governador, Pascoal Barroso, né? E a Olga Barroso. Então, assim, eu Por sou uma cearense. inspiração. Foi. Realmente, assim, eu peguei esse mote, né? Eu cearense,
vendo o que o Parsifal Barroso contou da época dele sobre o Ceará, e a esposa dele como uma grande mulher que ela foi. E aí pronto, eu comecei a me inspirar. Então eu posso fazer. E aí entrou a história da Fernanda Montenegro, que eu, né, uma pessoa que eu admiro muito, e que ela conta a vida dela enquanto também atriz. Bom, então eu posso ir por esse caminho aqui. E aí fui desenhando. O norte, né, o norte. Aí fui desenhando. Então, assim, se a gente lê, vem a inspiração. E é escrever de qualquer jeito, no sentido assim, você vai botando no computador, isso aqui não, né, não ficou legal, isso aqui, muda essas palavras, muda essa frase, vem outra coisa, que você pesquisa como é que é melhor de escrever, então, e aí eu fui nessa, e aí eu perpassei pelos meus trabalhos, né, desde lá da creche, desde o primeiro emprego que eu tive, no sentido de, era um sonho ter um negócio, então eu botei com uma amiga minha, fiz uma parceria com ela, né, que era a Caritas, confecções, eu pegava roupa emprestada, né, assim, as confecções emprestadas em consignação, né, como se diz. A gente vendia, né, e aí não dava, a gente trocava. Então, assim, essa foi a primeira coisa que eu fiz, né. Aí botei uma escola para mim, então, e aí foi. Tu foi dona de empresa antes, eu pensei que tua vida fosse sempre no social. Não, eu tive uma escola, né, eu tive uma escola particular que eu montei com a amiga minha. Então, assim, eu fui contando essa trajetória do começo e fui caminhando até hoje. Então, assim, aí eu falo dos projetos que eu fiz, e falo da pandemia, e falo de vida, e falo de amor, e falo de morte, que é uma coisa que, né, que isso me toca muito, essa questão da morte, como é que você vê a morte. E foi muito legal. Então, assim, aí eu disse, mas eu preciso agora de mostrar quem eu sou nas fotos, né? Então, assim, lá do comecinho, as fotos que eu tinha, eu fui selecionando algumas engraçadas, né? Mais ou menos uma linha do tempo. E foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso. Podemos esperar aí um volume 2. Não o infantil. O infantil já vai ser uma nova linha, vai começar do zero, mas acho que um Janete 2 ali, talvez, pois né? A extensão do DNA. Pode ser, quem sabe, né? O que é que a Janete vê agora pra frente? Para alguns anos à frente? Pronto. Primeiro eu tô assim... melhorando no sentido de organizando um projeto social que se chama ONG Fonte da Vida. Né? Estamos agora, tá, gente? Pronto, pois é. Então, assim, conto muito com essa criatura que está aqui na minha frente, seu Márcio Soares, para me ajudar, que ele é o cara. E tudo que eu imagino, ele consegue, né, organizar. Então, assim, eu preciso reorganizar esse projeto para que esse projeto realmente seja um exemplo, né? Como já foi, né, no passado. No passado ele já foi, né, assim, de muita gente, de muita atividade, de muita rotatividade no sentido de atividades de arte, né? E ele foi se fechando. Na época era muito conhecido como o Sopão da Mosa, né? Sopão da Mosa, exatamente. Então, assim, a gente está tentando, e está pegando esse pessoal lá do Antigo da Mosa para que ele venha para cá, para a gente realmente dar uma alavancada. E eu tenho muita fé que esse projeto vai, assim, bombar. Bombar no sentido de atividades. Já deve ter ganhado alguns cabelinhos brancos a mais, né? O negócio tava meio bagunçado, gente. Ela vai dar conta, com certeza. Se você tá aqui, não se esquece de se inscrever, tá? Deixa eu curtir. Compartilha com a galera aí que o pessoal vai gostar. Janete, o que é que você disse pro público agora? Eu digo assim, leiam. Leiam que você conhece o mundo. Faz muito bem à alma, faz muito bem ao espírito você ler e colocar no papel aquilo que você deseja. Né? É importante você registrar, e hoje comigo tudo tem que ser registrado. Sabe? Porque fica, né? Não é? Ajuda o cérebro, né? Com certeza. E olhe... Tá formalizado em algum canto. E outro conselho, principalmente quem é já de mais idade como eu, tá? Eu não me considero, mas, vez por outra, alguém me lembra. Tu já tem 72 anos. Na minha cabeça não é ainda. Mas, assim, isso serve para que eu realmente, a minha memória fique firme, para que a minha memória cada vez fique mais, né, atenta a tudo que acontece, para eu não esquecer. Esse é um trabalho, então, assim, ler, escrever, né, criar projetos, né, fazer essa parte do social. Será que é isso que deixa a cabeça jovem? Acredito que ser, sim. Né? Acredito que sim. Não sei,
Acredito que sim. Eu não tenho. Como é que eu vou dizer? Isso não dá. Para mim, tudo dá. Eu dou um jeito. Não deu agora, daqui a pouco dá. Então, a cabecinha é. Eu digo muito aquela história, né? Um menino no braço, outro na barriga, outro no pensamento. Então. A gente tem isso aqui, gente. Consegue ver sem imaginar. Gente, essa foi a Janete Girão. O livro dela, que não tem nenhum exemplar aqui na mesa, né? Mas da próxima vez. Não sei se foi culpa minha ou se foi dela. Me pegou de surpresa hoje. Zerou, gente. Zerou. Tem mais nada. Consegui mais nada para trazer um exemplar. Nem ela ficou com um. Para vocês verem a situação que tá aí. Muitíssimo obrigado. Não esquece de compartilhar, hein? De curtir e de se inscrever na página. Cheiro.